Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Invisible Sales. Hoje a gente está aqui basicamente com um fundador e com um mentor, que é o Andrione Ribeiro, formado em vendas, escalador de SaaS, raiz. E eu vou apresentar ele aqui, chamar ele agora para falar um pouquinho sobre ele. Quem é você, Andrione? Se apresente ao público. Fala aí, Gil. Fala aí, galera. Tudo bom? Meu nome é Andrione Ribeiro. Sou novinho, raiz a entender que é uma coisa antiga, mas eu sou novo, tá, gente? Sou pai do Davi, casado com a Camila. Estou aqui para contribuir aí para nossa galera que quer escalar SaaS de uma forma verdadeira. Não que, né, Gil, não escalar SaaS não seja verdadeira, né? Mas Sim. de uma forma realmente que Claro. prolongue por anos aí, né? Porque aqui, galera, ofertinha não rola igual infoproduto. SaaS é uma brincadeira diferente e a gente vai bater nessa tecla hoje. Fechou, Gil? Show de bola. Então vamos prosseguir aqui, né, Andrione? Com algumas dúvidas e coisas que a gente se depara todos os dias, né, com relação ao SaaS, essa é a ideia. Vamos começar explicando um pouquinho para você o que é o Invisible Sales, né? De onde veio essa ideia de conceito Invisible Sales e por que você trouxe essa narrativa? Cara, na real, esse projeto, tu sabe muito bem que eu não ia colocar ele no ar se não fosse você lá para falar, vamos começar a colocar todos os vídeos ali ou, né, fazer esse roadmap de vídeos sobre a escala do DataCrazy. Sim. Em Invisible Sales, o que acontece? No DataCrazy, a gente está escalando muito. E a gente chegou ali num processo que a gente não sabia muito das origens das vendas. Porém, o não saber das origens das vendas não é uma coisa ruim. É porque a gente estava fazendo um bom trabalho no bastidor. E aí eu falei, pô, tá bom, então eu vou trazer, né, essa visão para o mercado de Invisible Sales e a gente vai começar a mostrar a nossa rotina no DataCrazy, a escala. E claro, né, ficou um nome muito legal, né? A palavra diz tudo e realmente é Invisible Sales mesmo. Por quê? Porque você não precisa saber de onde as vendas vêm. Elas só precisam acontecer o tempo todo. Exato, a gente vê muito termo bonitinho no mercado, né? A gente olha a galera falando, como é que tá teu taxa de cohort, como é que tá isso, como é que tá aquilo, como é que tá teu markup, e aí a gente fica, cara, não tem nada disso. A gente, nesse ponto, a gente entende, mas a gente não fica se apegando muito a esses detalhes, né? Sim. A gente olha literalmente, basicamente, no final da ponta é o resultado, né? O quanto que ele tá gerando e o impacto que tá gerando. O Invisible Sales, eu vejo que a gente conseguiu trazer uma identidade do que a gente faz hoje no DataCrazy, né? Que são coisas que muitas vezes não está ligado diretamente ao front, né? Mas que a gente consegue fazer com que isso tracione vendas, né? Então, fosse óbvio, né? Se eu fosse perguntar, né, para qualquer empresário, qual que é a área que mais gera resultado dentro da empresa? Qualquer pessoa ia dizer o que é a área de vendas. Área de vendas? E na Depende, né? Exato. Aí eu quero que você traga um pouquinho a sua visão referente a isso, o que a gente está fazendo hoje no DataCrazy e o que a gente tem... O que a gente está fazendo hoje não é uma coisa assim que veio da minha cabeça do nada, né? Eu acho que é legal deixar claro, inclusive para você que está ouvindo, deixar muito claro para o mercado. É importante você pesquisar sobre as pessoas que falam que tem resultado ou que trazem alguma coisa na internet, porque tá muito simples você postar qualquer coisa, qualquer resultado na internet e a galera não entender de fato a origem daquele resultado e como ele foi criado. Eu já venho do mercado de vendas desde 2012, né? Fui formado na Universidade Salesiana de São Paulo, passei para a FGV, fiz uma especialização de vendas na Babson College, lá em Boston, nos Estados Unidos. Por 10 anos eu trabalhei no mercado de software, de SaaS, de alta tecnologia, atendendo grandes bancos, vendendo ali cybersecurity, armazenamento, processamento, aquela coisa toda. Nesse tempo, eu fiquei observando como essa galera, ela escalava as empresas. Porque eu trabalhei na EMC. A EMC, na época que eu estava lá, ela foi comprada, né? Foi vendida, ou a Dell a comprou para a Dell. E aí o que acontece? Ela foi a 6ª maior empresa de software do país. Então, cara, eu fiquei um tempo lá, era impossível não aprender alguma coisa. Então, esse sucesso que a gente tem e está replicando, né? A gente replicou no passado com a DevZap, que acabamos vendendo, está replicando agora. E aí depois eu procurei estudar um pouco mais sobre essa metodologia que a gente vai entrar no detalhe em Invisible Sales. E aí eu descobri que tinha tudo a ver com essa vivência. Olha aqui, ó, com a vivência, com a experiência. E aí eu só quis trazer esse assunto à tona porque eu descobri um negócio. O sucesso, ele não é atemporal. O que isso quer dizer? Quando a gente fez a primeira venda daquela empresa, que todos aí devem saber, se eu tivesse parado ali e só pegado o dinheiro embolsado e que queria, né, tipo, pegar esse dinheiro, agora eu vou ensinar a galera, né, pá, mentor de SaaS, já tive sucesso. Ia dar tudo errado. E tem gente que faz isso.
Por quê? Porque o sucesso não é atemporal. Porque se eu não manter praticando e fazendo de novo, igual a gente está fazendo de novo, presta atenção, estamos fazendo de novo no Data Crazy, eu não ia ter esse fator de sucesso. Porque a tecnologia ela muda muito. Você lembra? Não tinha IA lá na época. Hoje tem IA. Então foi juntando toda essa experiência que a gente começou essa parada do Invisible Sales, que na prática é realmente uma comunidade muito forte, algo muito engajado, que essas empresas americanas já fazem há anos, que um dos caras que eu mais modelo se chama Bill Gates, que já fazem há anos, inclusive fazem o sistema deles virar padrão de mercado, que a gente está trazendo e, graças a Deus, está tendo muito sucesso. Se você visitar meu perfil, Andreoni Ribeiro, lá no Instagram, tu vai ver que toda quarta-feira eu trago vídeo do resultado da semana passada e é visível, né, que o Invisible Sales ele dá certo. Um ponto bem importante, né, André? Agora que você comentou sobre o passado, né, da DevZap, uma das características que, como eu sempre te acompanhei, é referente à tua visão. Né? Eu vejo que sempre você teve as visões muito claras, primeiro, de onde a ferramenta precisa ir, para onde que ela precisa alcançar. Então, eu lembro muito bem da DevZap, na época era só gestão de grupos, né? E aí você trouxe a ideia de fluxos de automação, que a gente já via que o mercado estava movimentando para isso. E essa foi a virada de chave. Eu acho que a Dev não teria rompido se não tivesse essa virada de chave. E aí, a mesma coisa na Data Crazy. Quando você começa a trazer as visões, né? Tipo, a gente precisa trazer isso, é muito certeiro. E a gente vê que o mercado começa a movimentar para esse lado. O que você consome? Quais são as dicas que você tem referente a isso? Cara, eu não sei... Você conhece, você participou dessa jornada, né? Pra gente... Tem duas visões sobre isso. Uma de pesquisa de mercado. Cara, isso a gente vai entrar aqui no detalhe falando um pouco sobre análise de contexto e como colocar um software no mercado. Mas antes disso, a galera aí, né? Você que tá ouvindo a gente, eu e o Gil, a gente escalou muito infoproduto. Né? A gente deve ter mais de 300 mil vendas na internet, a gente colocou uns 10 milhões de tráfego, por aí vai. E o que a gente fazia muito, que eu chamo hoje de pesquisa e inovação, que era a espionagem em si, entender como que era. Então, a espionagem em si, né? Vamos trazer esse contexto de espião, você sempre tem que estar ligado nos passos dos seus concorrentes e no comportamento do mercado. E como que você faz isso? Com pesquisa e inovação, ou seja, espionando aquele movimento para poder depois entender, olha, o mercado tende a isso. Muitos mercados mais conscientes e evoluídos que o nosso, quando o mercado passou por isso, eles executaram isso. Aí tu pega as empresas que estão na frente. E aí eu vou lá, eu entendo isso, eu vejo que momento que a gente está, em que momento que a gente vai aplicar aquelas tecnologias que eles aplicaram lá. Aquele funil que você citou aí da DevZap, basicamente por quê? Porque a Active Campaign estava crescendo muito no país, ela já estava fazendo um movimento muito forte. Falei, a gente tem que trazer a mesma coisa para cá, em nível de WhatsApp. E claro, hoje eu faço a mesma coisa, só que um pouco mais avançado, porque o Data Crazy, como a gente fala, não é só um CRM. Né? Então, eu estou a todo momento olhando e explorando o mercado. Então, vai muito disso. Desse feeling de espionar, desse feeling de entender o momento certo. Uma coisa importante para você ter essas sacadas é você realmente ir no Google, entender as notícias ali da semana, pesquisar as notícias do mês, do ano, entender se tem algum país que passou pelas macroeconomias que o Brasil está passando naquele momento, o que isso refletiu nas empresas e o que elas estão fazendo. Não tem receita de bolo, é só observar. E o que a galera para de observar, e aí não tem sucesso em nada, né? É o que a gente consegue ver bastante, né? O pessoal que chega hoje no Invisible Sales, muitas vezes ele já tem uma ideia que na cabeça deles é uma ideia matadora, mas ele sempre tem aquela dúvida, né? Será que isso aqui resolve mesmo o problema, né? Será que isso aqui vai ajudar? Eu vejo que uma das coisas que a gente não tem, a gente não é apegado a isso, que a gente resolve sim o nosso problema, mas a gente não foca só nos nossos problemas, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente consegue fortalecer bastante. Que é isso, você constrói o software para os outros e não para você. Tem um vídeo no YouTube muito famoso do Steve Jobs, quando alguém pergunta sobre tecnologia, né? E um desenvolvedor fala para ele, cara, olha, essa tecnologia é muito top, né? E aí, por que ela não tá indo para frente? E aí ele fala essa frase aí. Mas, cara, isso entra numa pergunta que me vem muito, que é assim, Andreoni, como que eu coloco um software no mercado? Como que eu faço um software ter tanta aderência quanto o Data Crazy está tendo? Né? E aí a resposta é muito simples, porque ela já está mapeada na minha mente e, claro, a gente coloca ela no ar toda semana quase. Mas basicamente assim, quando eu vou para o mercado,
existe uma coisa que eu falo dentro da mentoria Invisible Sales, né, para a galera que quer chegar nos 7 dígitos de MRR, que é a análise de contexto. O que é uma análise de contexto? Se você voltar voltar lá nas matérias de faculdade, tu vai aprender que a análise de contexto nada mais é que uma análise de mercado. Só que a gente aprofunda algumas coisas. Vou te dar uma ideia. Eu tenho uma ideia de pôr um softwarezinho para trabalhar com academias aqui. Tá. Qual que é o contexto? Qual que é a dor específica daquele momento? E essa dor específica eu trato de um outro jeito. E se essa dor específica ela é de uma grande massa. Lembrando, quero deixar claro aqui para todo mundo, para você que está ouvindo, eu não sou, olha, presta atenção, eu sou um bootstrapper. O que é isso? É o cara que faz SaaS e ele faz com seu própria grana. E eu estou no Brasil, e por estar no Brasil eu tenho uma característica de não ser inovador por causa da ambiência brasileira, né? Eu não tenho fundos perdidos me dando dinheiro todo momento para eu inovar com ideias disruptivas. Então, eu parto do princípio assim, eu vou, ao contrário de algumas pessoas, o que elas falam, eu vou já no mercado sangrento. Para mim, assim, eu vou no mercado que tem alta competitividade, só que por ter alta competitividade, tem gente a todo momento consumindo daquele mercado, e aí você saca algumas coisas que você pode melhorar no mercado e tu lança o teu software. Só que quando a gente volta um passo na análise de contexto, isso que eu tô te falando de ir no mercado sangrento, etc e tal, já faz parte da análise de contexto. Uhum. E a outra dor que a galera... Outro problema, vamos dizer assim, que a galera comete é que eles falam assim, vou fazer um estudo de persona, vou entender o ICP ideal para depois lançar um MVP. A gente vai entrar mais em detalhe nisso. Mas eu não faço esse tipo de trabalho. Para mim, a seguinte pergunta. Qual é a dor cultural daquele momento, naquele contexto? Que é diferente você fazer uma análise de persona. Dor cultural é basicamente aquela dor que já virou meme na internet. Sabe aquele problema que as pessoas já sabem que parece que ninguém vai resolver, que ele virou meme e todo mundo zoa? Virou zoação, né? Vou te dar um exemplo. Nubank. Cara, quando o Nubank chegou no mercado, já existia uma dor visceral, cultural, sobre as burocracias bancárias e sobre a nova geração, e ninguém aguentava mais fila de banco, ninguém aguentava mais esperar uma semana para abrir uma conta ou receber um cartão de crédito. Tinha até meme na internet, era até zoação isso aí, e aí chegou o Nubank nesse contexto e foi rampagem. Então, eu olharia muito para isso, assim. É por isso que quando eu coloco um software no mercado, ele tende a dar certo, porque a gente está no terceiro e está galgando o terceiro sucesso. E aí, cara, eu falo que isso tem muito a ver, principalmente com essa análise de contexto, essa análise de dor cultural, hein? É muito isso, né? Acho que a gente vê muito, a galera acho que vê muito Vale do Silício, né? A galera é muito travada com isso, né? De ver lá as Big Techs, né? Então, um exemplo lá, o governo americano liberou lá 50 bilhões, foi alguma coisa assim, né? Bilhões de dólares para investimento. Inclusive, eu vi a construção em andamento. Muito louco o polo que eles estão construindo. Mas a gente não tem isso no Brasil, né? A gente não tem esse tipo de incentivo. E, como você falou, hoje, para a gente começar uma ideia do zero, né? Então, primeiro é dolorido, porque a gente vai ter que trabalhar a cultura do público, né? Então, acho que é o único software brasileiro que eu vi que deu certo no Brasil com essa implementação do zero é o iFood, né? A iFood é um grande exemplo de um software que iniciou do zero, trabalhou cultura e hoje rampa vários mercados. Agora, que você falou, a gente entrou no mercado que ele já existia. Na verdade, a gente abraçou vários mercados, né? Que já existiam, com várias dores. A gente compilou e construiu. E eu vejo que muitas vezes o startupeiro, né? O cara que está começando ali, e muitas vezes é o bootstrap, né? O cara que vai começar com de recurso próprio. O maior erro dele está nisso. Ele quer construir uma ideia inovadora, algo que ninguém tem e que ninguém faz. Em vez de ele pegar... E tem outro problema, Gil. Tem outro problema que essa galera comete muito, que é o seguinte... mas não é porque eu sei dessas paradas, é porque a gente investe em educação. E educação também muda o jogo de um SaaS, tá? Sim. Não esquece de me fazer essa pergunta aí. O esquema é o seguinte. Além disso, a galera entra por ser bootstrapping. Cara, o que o bootstrapping faz? Põe o dinheiro dele e já quer recuperar. O cara precisa de dinheiro. Porque o nosso governo não ajuda com incentivo. Até tem algumas linhas de incentivos, mas é difícil. Pô, tem que pagar imposto caro, mão de obra. É uma loucura. E aí o que o cara entra? Não. Beleza, vou lançar meu software, vou cobrar assim, vou cobrar assado. O cara vai fazer esse onboard, eu já vou vender para ele a implementação. O que acontece aí? Que eu chamo de análise de atrito. É basicamente o cara que está criando esse software, colocando um monte de
processinhos e probleminhas para o cara começar a tomar decisão se vai usar teu software. Quem me trouxe muito disso para minha compilação quando eu lanço o software foi o Marcelo Toledo. Né? O Marcelo Toledo trabalhou lá no Nubank como CTO, sócio, etc. Eu paguei a mentoria dele. Quando eu fui iniciar o DataCraze, eu falei, não, pode parar. Tá difícil decidir qual plano eu quero. E aí a gente decidiu, lembra? A gente decidiu ir para um único plano no mercado, 397, e tudo liberado. Quando a gente chegou com esse plano, ninguém precisava pensar, matou a pau. E aí é uma das coisas que eu ensino lá na nossa mentoria, que é análise de atrito. Cara, não pode ter atrito. Não pode ter atrito, tem que ser fácil a decisão, porque senão a pessoa vai falar, pô, será que... Tá bom, quando eu tiver com 5 usuários, e se eu precisar dessa feature, aí tá lá, vai cobrar mais tanto? Não, ele não pode ter esse pensamento, tem que ser muito, muito simples, tá? Show. Adriano, traz um pouquinho a ideia, que você falou um pouco no início, mas a parte do tabuleiro, né? Então, como que você aprendeu a questão do Bill Gates, como esses grandes trabalham e como que você entende a parte do domínio do tabuleiro. E o que é isso? Tabuleiro é uma narrativa, né? É um storytelling. E eu tirei muito dessa narrativa do jogo geopolítico entre os países, né? Então, na minha cabeça, o tabuleiro é onde acontece todo o seu software e o teu ecossistema. Beleza. A partir daí, quem que é o dono do tabuleiro? Eu, que estou construindo aquilo. Então, eu sou o quê? Um dono de tabuleiro, um dono de país. E aí, quando eu trago essa narrativa de tabuleiro, e aí, inclusive, o Invisible Sales, ela é estrategicamente pensada nisso. Por quê? Porque, assim, se as pessoas passam a gostar de mim, a me ver e começam a me ter como referência, fica mais fácil eu, Andreoni, CEO do DataCraze, dono de tabuleiro, influenciar outros pequenos tabuleiros, esses outros pequenos tabuleiros aprenderem comigo, entender qual é o meu software e eles, por si só, vão começar a falar do meu software. Né? Não é à toa que na minha mentoria tem muitos concorrentes. Com certeza. Né? E aí, isso tudo é estratégico. Então, o dono do tabuleiro é um jogo geopolítico do SaaS. Né? E por trás do Invisible Sales tem uma outra estratégia, que é a validação e a mineração de processos, pessoas e de tecnologias já validadas para a gente comprar outras empresas, e foi isso que aconteceu ali com a Desk Funnel. Sim, né? sim. Foi uma aquisição muito boa, inclusive, né? Então, a gente... Tá sendo uma aquisição muito boa. Vamos lá. Quer falar alguma coisa fora das perguntas, Andriane? Cara, eu posso falar um pouquinho mais sobre esse complemento de tabuleiro, por quê? Porque assim, ó, se você analisar o principal cara aqui, na minha visão, né, um dos principais caras de tecnologia que joga esse jogo muito bem é um cara chamado Bill Gates. Cara, se você assistir um documentário que tem no Netflix sobre o Bill Gates, AI, etc., tu vai ver que o dono da OpenAI, ele chega no Bill Gates meio para pedir benção, como se fosse uma validação. Aí o Bill Gates fala para ele, tá, então se a sua IA voltar e fizer isso, eu coloco o dinheiro. E aí, quando eu vi ele fazendo esse movimento e outros grandes founders, por exemplo, os founders da Salesforce, falei, caraca, mano, esses caras usam muito das competências deles para eles serem referências de padrão e as pessoas pedirem ali uma certa bênção, um aconselhamento. E aí, isso está acontecendo no Invisible Sales e aí a gente colhe esses frutos. E o mais legal, né? A gente criou o Invisible Sales para fazer algo voltado aí se a gente só ter o nosso tabuleiro e crescer ecossistema, influenciar outros tabuleiros. Só que o que está mais crescendo com isso é quem? DataCrazy. DataCrazy. Sendo impactado. Eu vou perguntar aqui, eu vou fazer as perguntas que foram mandadas dentro dos nossos grupos de mentoria. Então, lá pela galera do Starter, o Daniel Batista, ele perguntou assim, qual foi o maior erro que você cometeu empreendendo com tecnologia? Nossa, isso é fácil. Respirem, porque se vai dar treta. Olha aqui pro mim. Vai dar muita treta esse. Cara, vamos lá. Não digo um erro, né? Se a galera entender ali, se eles acompanharam a minha jornada desde o começo, eles vão entender que a gente gastou 420 mil reais. Presta atenção para você não gastar esse dinheiro aí também. Nós gastamos 420 mil reais para tirar o foguete DataCrazy do chão. E sabe qual foi o principal erro? Foca aqui em mim, câmera. Fica aqui, ó. O principal erro foi ego. Ego meu. Ego, Gil, mata qualquer empreendedor e eu vou te explicar o porquê. Olha só. Quando a gente vendeu, né, aquela empresa, eu fiquei muito chateado com desenvolvedores, né? Porque os desenvolvedores parece que eles são deuses, né? Eu sei que a galera vai me chapoletar, mas às vezes eles se sentem... você vai, sabe? Não, eu que tô criando, eu que tô fazendo, eu que mando e blá, blá, blá. Aí o que eu falei, cara, na minha próxima empresa de software eu vou pagar só para ter desenvolvedor.
Aí eu fui lá, eu paguei um desenvolvedor, aí eu paguei outro, aí a gente pagou um desenvolvedor sênior. E a gente acabou descobrindo que até esses caras prestavam serviço pra gente e pra 50 mais mil neguinho dentro da empresa. E aí eles passavam 5, 6, 7 meses, eu sem o conhecimento técnico, as coisas não andavam. E aí eu gastei dinheiro fazendo isso. Até que a minha esposa, Camila, uma noite falou, cara, o teu padrão de sucesso, né, que a gente já tinha dado certo com a DevZap, com a FCS, com algumas outras coisas, é ter um sócio técnico. E aí foi daí que desablotou toda essa ideia da gente trazer aí os nossos sócios técnicos, né, para o time. O Gil é o co-founder, é sócio da DataCrazy, mas quando eu digo um sócio técnico, é um desenvolvedor. Então, se você aí só tem só uma ideia, e você é o comercial do rolê, não fica gastando dinheiro e você é bootstrap, cara, vai lá, acha um cara, alinhe princípios e valores, que a gente já demitiu alguns sócios, né? Alinhe princípios e valores, crie um bom contrato de sociedade, porque... Cara, é assim, quando o dinheiro aparece, aí as brigas podem acontecer, ou quando não tem dinheiro também. Então, tem esse profissionalismo em ter um bom acordo dos sócios, e aí você não vai gastar 420 mil reais como eu gastei. Exato, né? Eu acho que todo mundo tem um papel muito bem definido, né? Tem que ter. Que geralmente é aquilo, né? O maior erro ali de estar contratando os devs era isso, o pessoal tinha muito dividido, né? E o pior, né? Ainda é pegar, às vezes, no horário de trabalho do seu lado. Teve um caso muito engraçado que a pessoa estava trabalhando do lado da Andreone ali, desenvolvendo um outro software. Por uma outra empresa. No horário que ele estaria disposto para nós. E não entregou as minhas features. Exato. Então vamos lá, outra pergunta aqui do Matheus Klein. Aqui vai um pouquinho mais pontual. Como fazer prospecção de influencers e criadores do meu nicho? E como fazer o lançamento do meu SaaS? Script, promoção... Promoção de abertura. Cara, eu acho que a galera fica muito preocupada em achar como pôr o SaaS no mercado. Eu vou gastar ou investir um tempo nessa resposta, porque é o seguinte, não existe segredo, tá? Na minha cabeça primeira coisa bem definida, seu software tem que estar bom, né? Tem que estar na consciência do mercado, depois a gente fala disso aí. Mas pensa o seguinte, como a gente começou? Primeiro passo, abordar todos os nossos amigos, abordar na cara dura. Tu é empreendedor, não é? Eu também sou, tô numa nova fase. Eu quero que você use aqui 10 dias grátis, reporta tudo pra mim, cara, me ajuda e depois você paga e tu vai me ajudar a crescer. Cara, eu falei assim com todos os meus amigos. Eu falo com alguns amigos gigantes até hoje. Aí, né? Então eu vejo que a galera tem muita vergonha de pedir. Eu acho que isso para um startupeiro bootstrap, ter vergonha de pedir é muito... Já é um fator de insucesso. Então, no começo, pede. E aí, cara, beleza, começou a entrar, alguns amigos começaram a pagar, o que você vai fazer? Você e seu sócio, ou só você, cara, sobe um tráfego lá, bem pequenininho, coloca na tua agenda já uma reunião de demo. Outro rolê, os caras querem que a galera vai lá, crie conta, usa, paga e ele só fica em paz e amor. Não é assim, galera. Não se escala software assim. Então, você vai pegar, tu vai criar um anúncio, jogar para uma agenda, vai reservar um horário com você, tu vai explicar o software, vai vender, dê o mínimo possível de teste gratuito, que senão depois a pessoa esquece. A gente no DataCrazy dá 48, já demos 30, 14, 21, mas hoje é 48 horas. O cara tem que testar, a gente vai lá e já cobra ele. Cara, esse cara entrou pro software, a tua missão de vida é fazer com que os primeiros usuários usem de verdade a tua plataforma todo dia. Você tem que estar lá ajudando. Eu vejo por você cansa até hoje, né, Gil? Que a gente, desde o início, a gente faz as mesmas coisas até hoje. Sim. Que é ajudar o cara a ter sucesso com o nosso software. Feito isso, você vai fazer uma pergunta, amigo, posso colocar você num grupo de WhatsApp, onde vai ter pessoas similares ou não, mas com dores iguais ou diferentes, e ali naquele grupo, o grupo vai se ajudar. E aí, nesse grupo, eu vou te dar uma aula a cada tantos dias, porque a partir disso, você está criando o princípio de comunidade. Uma vez que você entra no princípio de comunidade e consegue se progredir, já era. Porque aí você vai começar a entrar no quê? Na educação. Exato. E a educação... Agora é profundo, editor? É profundo! A educação muda um país inteiro. A educação é uma das únicas coisas que consegue mudar a cultura de um país. Então, se o cara precisa mudar culturalmente e criar novos hábitos para ele aprender a usar um CRM de verdade, porque até então, dentro da minha análise de contexto, o CRM no passado era coisa chata de vendedor. Sim. Hoje, a gente tenta fazer o máximo que o vendedor só entre na hora de vender, nem na criação do lead. E aí a gente começa com a educação, mudar a cultura
de uso do CRM pelas pessoas, tá? Então, eu acho que essa resposta precisou ser um pouco mais profunda e não fique preso nesses detalhes, cara. É jogo. A galera não gosta de fazer o que cansa, né? O que dá trabalho, mas vai ter que fazer, né? Vai ter que E fazer. querendo ou não, também terceirizar, né? Terceirizar a missão de botar a cara, né? Acho que Não pode. Aí ferrou, né? É o que a gente fala bastante, né? Quando a gente, inclusive, agora nesse processo que a gente está de aquisição ali, a gente instruiu, inclusive, a nossos novos sócios, né, da Desk ali, referente a isso, cara, não tem criativo bonito, não tem isso, é botar a cara, literalmente botar o peito e ir pra cima. Fazer. Culturalmente, né, dentro da empresa, desde quando a gente começou ali com a Data Crazy, foi isso. Foi a gente colocando a cara, a tapa, desbravando, né? Literalmente eu e o Andrione, os dois com um facão na mão e abrindo mata. Até né? hoje. Até hoje. Então a gente vai desbravando. E isso vai dando inteligência para nós também dentro da operação. Porque eu acho que a galera sonha, né? A galera sonha com aquela empresa do quê? Eu sou o CEO, acordo 10 horas da manhã, vou pra academia, né? A operação tá rodando bonita, nunca tem problema. E, na verdade, é muito pelo contrário, né? Eu vou tocar em dois assuntos que a gente tem dois problemas hoje muito grandes, né? O primeiro é a digitalização das coisas, a virtualização com as redes sociais e tudo isso mostra uma vida muito fácil, né? A galera que vê os meus posts lá, olha, faz 300 e tantos dias da nossa primeira venda, olha aqui o faturamento, às vezes gera uma ansiedade, né? E isso não é o fim e nem é o meio do processo. E a galera não entende. E aí tem dois problemas. O problema parece que é fácil, então eu só vou criar um software para a galera entrar, pôr o cartão e ok. E por outro lado, né, agora a gente vê um monte de pessoas falando, né, cultura, como que é? Vibe coding, vamos fazer software com IA e fazer o rolê a rodo. Aí o cara fala, pô, é fácil fazer um software? É fácil por gente, né? Porque tem um monte de gente milionária com software aí. Mas não é assim. Não é assim. Essa cultura de fazer software com IA, ela é bom só ali no começo, para você validar uma ideia ou fazer algo simples para você. Quando você não tem escala, né? Quando não tem... E com o passar do tempo, tu vai ter o quê? Suporte, bugs, melhorias, evolução do teu software. Você não consegue manter isso numa IA. Né? Se fosse assim, a OpenAI não tinha um desenvolvedor. Exatamente. Entendeu? Só tinha um dono e uma IA lá. Exatamente. Acho que é bom a gente sair um pouco da bolha também, né, Adriane? Porque, basicamente, esse movimento que eu vejo da galera indo agora para desenvolvimento com IA me lembra muito, né? Não chega a ser igual, mas me lembra muito a época de infoproduto PLR, né? Então, tipo assim, até então era muito difícil você montar um curso, um mastermind e coisa e tal. Aí veio a onda de PLR. Que era o quê? Faz um e-book lá. Faz um e-book com qualquer conteúdo, R$ 29,90, bota pra rodar e você vai ficar rico, né? Então eu vejo que tá muito nessa vibe. A gente ganhou muito dinheiro assim, né? Tem que saber surfar as ondas. Mas que eu vejo é tipo uma onda, né? Então não é algo sustentável. Pro cara sério, vou falar de nós, né? Pra nós, isso querendo ou não vou dizer que passa a ser ruim, mas muitas vezes você vai prostituir o mercado. Porque você vai vir com uma ideia, na teoria, que resolve um problema, a galera vai pra sua ideia, vai dar super ruim e a pessoa vai vir frustrada. E essas pessoas, elas começam a gerar o quê? Receios. Aí tem um problema de caráter, de crescimento futuro, né? A gente que desenvolve software sério, depois eu vou dar uns números do Data Crazy pra galera entender, a gente não pode dar errado, né? E a galera que tá vindo muito para esse mercado de SaaS é a galera do marketing digital. Só que a galera precisa entender que aqui nesse mercado não é ângulo de oferta, ofertinha, não deu certo, vou para outro SaaS, não deu certo, vou para outro SaaS. O seu nome está em jogo, né? Hoje a galera não entende, mas vou deixar os números claros aqui. Na Data Crazy, atenção, Ju, na Data Crazy são criados por dia mais de 27 mil negócios, oportunidades, que está atrelado a um valor de mais de 33 milhões de reais. Isso por dia. São mais de 4 mil pessoas usando a Data Crazy por dia e mais de 2 milhões de mensagens no WhatsApp sendo gerenciada pela plataforma. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Imagina eu decidir errar. Dá errado. Então, eu acabo com o sonho de um monte de empresa que está melhorando o teu faturamento, melhorando a tua conversão, a tua eficiência comercial com a gente. E o pior, se isso acontece, imagina quando eu lançar um outro SaaS, lá vem o cara. Tá queimado, aí não consegue. Exatamente. Mas vamos parar pelo Data Crazy, né? Agora é só comprar SaaS, né? Isso aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui mais perguntas. Fechou. Vamos lá. Acho que uma das coisas que a galera tem dúvida bastante é referente ao que está acontecendo agora, né?
como que a gente conseguiu, né? Vou deixar contigo para falar, porque você estava muito à frente disso, que era a parte de aquisição de créditos em cloud, né? A parte de créditos em cloud, onde acho que eu vejo que para o pessoal acho que é impossível, né? E a gente já passou por o quê? Umas 3, 4 rodadas diferentes, né? Agora a gente literalmente deu uma em cheio. Não é impossível, é só chato, né? É um processo chato. O primeiro passo é se cadastrar e elas já vão te dar crédito. O segundo passo é você conseguir fazer uma boa gestão ali com aquela pessoa que provavelmente da outra empresa vai te ajudar. E claro, e aí não tem muito segredo, né? Eu estou no mercado de tecnologia desde 2012, então o networking, ele pesa e pesa pesado, né? E ok, mas aí tem fatores, né? Se você tem um bom projeto, se o seu projeto tende a ter sucesso, se você tem domínio sobre o mercado que você vai entrar, se você for um second founder que já teve sucesso, então todas essas coisas contribuem muito, né? A gente viu agora o Google liberando $100 mil aí para a gente investir em tecnologia, provavelmente. A gente vai brigar por mais, por quê? Porque a gente está criando uma ramificação ali. Para eles também é muito bom, né? E aí a gente está aqui ganhando talvez um ano aí para depois começar a pagar cloud, né? E do Google até é engraçado, né? Acho que até para a gente aprender um pouquinho com a parte de vendas, né? Não foi a gente que foi atrás deles. Eles vieram atrás de nós, né? Então, a gente estava no evento do Empreende Brasil, né? Isso aí deu corte, hein? Não foi o Google né? Não foi nós que fomos atrás do Google, foi o Google que veio atrás de nós. Então, a gente estava no evento, né? Eu fui pegar um cafezinho, né? Sou quase parceiro da Três Corações, né? Tem evento, a gente vai lá pegar um cafezinho. E aí, eu acho que eles viram a camiseta, algo do tipo, mas foi coisa de eu chegar no stand, logo em seguida já apareceu alguém, né? Com o DataCraze no Google, né? Essa aqui é a empresa de vocês? É isso aqui mesmo? Ela começou a perguntar e levou a gente para conversar. E aí foi onde fizeram a primeira rodada de liberação, né? E agora fizeram a segunda rodada. Então, tipo... Cara, tem 3 assuntos que eu queria entrar, porque eu acho que quem vai ver esses vídeos, quem está acompanhando, a gente pergunta muito ou tem muitas dúvidas, né? Um é sobre o MVP, que a gente vai entrar nessa parada. Outro, né, que tem a ver com o MVP, é a consciência do mercado, né? Porque não adianta se chegar com software, com MVP, num nível de consciência do mercado, a gente já vai entrar, e o outro é ICP, né? Então vamos começar pelo MVP. Galera, todo mundo entende aí o conceito, né? Eu não sei se você aí entende o conceito de MVP, dá uma googada aí que você vai entender, ou dá uma GPtada aí, ChatGPT agora tá na moda. Mas MVP é um mínimo produto viável, né? É você entrar no mercado com um produto bem básico ali para atender aquela determinada dor. Só que tem que tomar um cuidado muito grande, por quê? Quando você fizer a análise de atrito, lá, a análise de contexto, que é a pesquisa de mercado, você tem que entender o mercado que você vai entrar, porque se você entra no mercado igual a gente entrou, que é de tubarão e é sangrento, o cliente, o possível cliente daquele mercado, ele já tem um nível de consciência sobre um software alto. Aí você entra com o MVP, você já se queimou na largada. Beleza. Então, preste atenção no MVP. O segundo é a parada sobre o... Oh, meu Deus, agora me fugiu da memória. Era o MVP e o ICP. A parada é o ICP. Por exemplo, a galera fala muito assim, qual o seu ICP ideal? Aí eu respondo assim, galera, por que vocês estão me perguntando isso? Eu não tenho nenhum ano de software, não tô nem aí pro meu ICP ideal. Eu quero atender o máximo de gente que der. Por quê, galera? Vamos lá. Ela quer nichar, né? Não, mas não tem problema. Eu acho que é legal, é válido nichar com o tempo. Mas, vamos pensar o seguinte. Quando a gente entrou no mercado, a gente já vem do mercado de automação, do mercado de infoproduto e e-commerce. A gente domina muitos processos desses nichos de indústria, enfim, desses nichos, né? E aí que a gente falou, cara, vamos fazer um software que vai atender 100% e-commerce e 100% infoproduto. Fechou. E aí o que a gente começou a reparar? A gente, inclusive, deixa open, né? Todo mundo entra, a gente faz criativos com vários ângulos de utilização do software diferente. E a gente descobriu o seguinte, nichos como infoproduto ou e-commerce, eles consomem muito da plataforma e eles dão um suporte muito grande. Então, quando você coloca isso no cálculo, eles te dão pouco lucro. Porém, depende do tamanho daquela empresa, ela vai ajudar a influenciar o mercado para você entrar em outras empresas. E aí, quando a gente vai para clientes que a gente não desenhou o ICP, qual que era? Quem vende, quem tem a lojinha da esquina, clínica, advogada, loja de roupa, etc e tal. Cara, tem um exemplo com você. Uma mulher, uma loja de roupa da área de costura aí, corte e costura, entrou no DataCraze, pagou o plano anual, uma das primeiras, fez um funil muito simples.
A cada 2 meses, olha lá, ela abre um suporte. Então, o custo para manter essa pessoa, né, essa empresa, é baixíssimo. A margem de lucro dela é muito grande. Então, por isso que eu não me importo muito pelo ICP. Eu mapeio, sim, o ICP e todos os outros que a gente pode ter. E aí, daqui a um ano, ou a gente basicamente, faz se a gente spin-off, atende esses grandes, automaticamente a gente atende os menores, né? Na teoria, sim, né? Mas aí, futuramente, a gente vai descobrir com o passar do tempo aí, né? Show. Manda lá, vê se tem mais Vamos ver se tem mais aí, perguntas Gil. aqui. Fechou. Boa. Agora que você comentou uma coisa aqui. O suporte, né? Qual que é o impacto? Né? Eu vejo que muitas vezes o Bootstrap ali que está começando, ele... Como a gente no início, né? A gente eram nós dois. Ainda damos suporte, né, Gil? Mas, tipo, eu vejo que o pessoal tem grande situação referente ao quê? Beleza, o que eu preciso ter no suporte e qual que é o impacto disso? Será que eu devo gastar com isso, né? Então, lá no início, a gente começou dando suporte, a gente tem um time de suporte, mas a gente vê que isso faz parte do Invisible Sales, né? Que isso é o que dá atração. Vou corrigir a tua fala, se me permitir. Vamos Não lá. é um gasto em suporte. Isso. É o maior investimento que pode ter. Suporte para 2026 vai ser uma das áreas que nós vamos mais investir no DataCraze. Inclusive, o padrão salarial do suporte ele vai ser mais alto do que qualquer suporte do mercado. Suporte, gente, você tem que olhar com o suporte com a cabeça de vendas. Suporte, vendem. E eu vou te provar. Hoje, a gente tem muito em outras... Lembra que eu falei que no Invisible Sales a gente tem um jogo tabuleiro e a gente tem outras pecinhas, outros tabuleiros? Nesses outros tabuleiros, nesses outros grupos ecossistema, quando a galera fala de DataCraze, a primeira coisa que as pessoas comentam nesses grupos é assim... Eles resolvem qualquer problema, suporte é ao vivo, coisa que não existe no mercado, e ali, até de madrugada, eles estão respondendo. Uhum. E aí, qual CAC é mais barato? É mais barato eu gastar em tráfego ou gastar em suporte? Suporte traz um monte de venda. Então, assim, dedique um tempo, não só no processo de suporte, mas em como nessa nova era, em como que você pode potencializar o teu suporte humano junto com inteligência artificial, mas como você pode deixar a parada mais tangível. A gente descobriu uma forma, posso falar aqui, né? Solta. Galera, ó, se você é meu concorrente, né? Eu já tenho gente me copiando, mas tudo bem. Mas é o seguinte, não é uma ideia minha, é aquilo. A sua mente tem que estar aberta. Presta atenção, a sua mente precisa estar aberta às novidades que existem em outras bolhas, aí você traz para a sua. Fui no evento em São Paulo, eu vi uma coisa chamada venda assistida no e-commerce. Entrava ali os caras no site, de repente subia um pop-up, era um vendedor online. Falei, legal. E aí eu analisando o meu suporte, eu percebi que as mensagens trocadas pelas plataformas de suporte, enfim, entre cliente e especialista, elas são meio frias, sabe? São meio frias e parece que aquilo ali é chato. E aí parece que eu acho o cliente chato, o cliente me acha chato. Falei, não, eu preciso pôr as pessoas frente a frente, dar nome, dar vida, e as pessoas entender que existe um coração aqui te dando suporte, e os caras que estão dando suporte, existe um coração do outro lado lá que precisa dar resultado, e por isso que às vezes entra nesses atritos. E aí sabe o que a gente fez? Você sabe, né? Sim. Tá, a gente meteu uma câmera, tipo Big Brother, na sala do suporte, desse tamanho numa TV gigantesca, e aí é o seguinte, o cara clica em suporte ao vivo, abre o Meet, abre na câmera lá na sala de suporte, levanta um cara de suporte, fala, compartilha a tela aí e tal. E a partir desse momento, mudou a percepção de suporte pelo mercado com a gente e dos nossos meninos para o mercado. Então, assim, suporte ajuda a vender e muito. E é uma das principais coisas, um dos principais fatores do nosso crescimento é o nosso suporte. Exato, né? E ficar muito de olho na operação. A gente tinha visto isso mesmo do live commerce lá, e a gente pegou essa ideia. Mas é muito louco porque qual que era o problema, né? Trazendo dores de operação, né? Eu estava à frente, então tinha passado já por vendas, estava na parte de suporte, e a gente estava com um time ainda, não vou dizer amador, né, mas que estava ali iniciando os primeiros passos no DataCraze, aprendendo a ferramenta, e a gente atendia via chat. E aí, qual que era o grande problema? No via chat, a gente precisa digitar, descrever o problema, então ficava naquilo. O cliente passava, reportava o problema, mandava print, a gente dava a resposta, o cliente não entendia. E muitas vezes, eu aí, por estilo da minha pessoa, eu acelerado, não gosto de ver o cliente sofrendo ali. Então, fazer o quê? Cara, passa esse cliente para mim aqui, passa o contato, vou chamar ele, a gente entrava numa call e resolvia em 5 minutos. Então, coisas que talvez no suporte estava levando média de
20, 30 minutos, numa call estava resolvendo em 5 minutos. E aí a gente começou, faz sentido isso. Se a gente trazer para cá e a gente resolver isso rápido, vai ajudar muito os nossos clientes. Então, essa é uma sacada muito legal. E aí a gente começou a implementar essa cultura, né? Hoje a gente já está montando outros times, os Tigers, né? A gente tem uma cultura que eu andei espionando o Gil, ou olhando a vida dele, igual eu falo, né, gente? Você não precisa ir lá olhar o Bill Gates, né? Às vezes as pessoas que estão do nosso lado ensinam. E o Gil tem muito dessa cultura. O Gil é bombeiro, né? E ele vai voltar a ser o mais rápido possível, né, Gil? Sim, e aí, o que um bombeiro faz? De verdade, quando é acionado? Resolve o problema, paga incêndio. Se o cara for um traficante, enfim, eu ia falar os nomes, vai que dá por BO, né? Mas se o cara for um bandido, um não sei o quê, se for um cara fora da lei e precisar de socorro numa pista que tá todo quebrado, o que vocês vão fazer? Ajudar. Então, no Data Crazy, a gente emplacou na área dos Tigres, que é uma área do Gil, e também na área do suporte, a cultura do bombeiro. Nós ajudamos o cliente a qualquer custo, não importa quem ele é, a gente tem que resolver o problema dele. E se um cliente me chamar porque não foi resolvido, que aí eu vou dar um jeito de eu resolver e depois eu vou lá na líder do suporte, trocar ideia e melhorar o processo. Né? E a gente briga pela ferramenta, né? Acho que a Andrione, a gente tipo... são os pais da criança, né? Então, se fala mal do meu filho... A gente briga com os clientes também, né? Então, assim, acontece muitas vezes do suporte vir pra gente, o cliente tá ameaçando a gente, né? O cliente tá falando isso, eu falo que vai... A gente já chama o cliente na hora. E aí, o que tá acontecendo? Né? Então, a gente é muito nessa. Ligado. Vamos lá. Tem várias perguntas aí nesse grupo aí, Gil. Vamos lá, vou soltar aqui, ó. Pergunta do Vinícius Neri. Ei, Vinícius. Vamos lá. Falando de DC, qual foi o maior desafio a partir dos 100k de MRR e como resolveu? Qual foi? Eu lembro que quando a gente chegou em 100 mil de MRR, a gente estava em São Paulo, né? Sim. Cara, o maior desafio de chegar no 100k é que existem duas coisas que eu avalio no software. O primeiro é chegar em 100 clientes, né? Aí ele foi no 100k, mas eu já traria para antes esse assunto. É você entender que você acertou. O que é entender que você acertou? Desde do sonho, do início lá, que eu vi aquele prédio lá num filme, talvez que o Salesforce falou, não, eu vou fazer isso aqui porque isso vai se tornar uma empresa bilionária. Desde esse momento eu sabia que eu tinha acertado, mas quando vem alguns marcos, tipo 100 primeiros clientes, que para mim, um software validado, ele precisa ter 100 clientes ativos pagantes, porque vai consumir suporte, vai consumir uma série de coisas da sua empresa, e ali você entra numa cadência do dia a dia de um dono de SaaS de verdade. E aí, quando bateu 100k, eu falei, cara, consegui a empresa bilionária. E desde o início, qual que é o nosso maior desafio? Nosso maior desafio é treinar boas pessoas, né? Por quê? Porque com esse mundo tão cheio de informações mentirosas que as pessoas passam a acreditar nesses falsos gurus, as pessoas começam a entender e a querer se desenvolver, não tem nenhum problema, que é muito fácil fazer dinheiro, então tá todo mundo querendo empreender a qualquer custo. E aí, cara, o que os caras falam de ganhar 1 milhão por mês não condiz com o que você vai pagar ali. Então, você tem que vender o sonho. Então, vender o sonho, mostrar o plano. Uma coisa, ó, presta atenção para você que é founder. Se você não mostra o sonho da tua empresa, ou melhor, se você não mostra o futuro da tua empresa para as pessoas que compraram aquele sonho com você, a tua empresa tende a quebrar. Porque a empresa é construída por pessoas. Tá, tem tecnologia, mas tira todo mundo de baixo. Então, o maior desafio, respondendo o Nery, é vender o sonho e manter esse sonho ativo nessas pessoas e mostrar o rumo que a empresa está tomando. É por isso que eu tenho o Data Crazy planejado até dezembro de 2026. E agora, na próxima semana, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, a gente vai ter o one-on-one comigo lá na empresa, porque eu quero entender a fase de vida, o sonho e mostrar onde ela vai chegar com a gente. É isso. Show. Não chega a ser uma pergunta, mas veio aqui do Eric, né? E me chamou a atenção. Que ele falou assim, depois de chegar no break-even, eu vou investir em tráfego pago e marketing. Break-even? Que isso? E aí, é engraçado porque ele falou, né, sobre algumas agências, né, etc. Qual que é a tua visão, Andrione? Referente à agência de escala de SaaS. Tá, mas vamos bater no quesito break-even primeiro, porque tá na moda, eu falo disso, mas eu não ligo muito pro break-even, porque assim, se você achou a mina de ouro, eu sou muito claro com o nosso financeiro, com a Cris e com o Rogério lá, eles ficam loucos comigo, porque eu falo assim, entrou 50k de MRR esse mês? Entrou. Beleza, mês que vem eu vou gastar 45. Novas contratações, novas tecnologias. Então, eu bati o break-even esse mês, eu tenho que correr para bater o próximo break-even, porque eu estou a todo momento metendo gasolina no motor dessa máquina, porque eu sei onde ela vai chegar
E o começo, se você olhar para qualquer coisa, seja para tirar um foguete do chão, seja para plantar uma planta para ela crescer numa terra, o começo, o adubo, a estrutura inicial em todas as coisas, ele é o mais importante. Então, break-even para mim, não olho muito, eu só olho se a gente tem chance de ir rompendo todos os meses, tá? E aí a pergunta dele é? A outra é referente a agências. Agência. Cara, eu não sei se eu respondo essa pergunta. Não sei se eu respondo essa polêmico, pergunta. né? É muito polêmico, isso pode gerar um problema. Né? Mas basicamente eu vou... Vamos trazer a nossa realidade, Traga né? a nossa vamos realidade trazer aí, Gil. Porque se der porrada... Nós já tivemos agência, né? A gente já escalou empresas, né? Etc. A gente sempre teve know-how com... E apesar de nós termos agências, nunca fomos, né, atacando o nicho de SaaS. Não, nunca atacamos. Mas eu e o André, a gente entende de marketing. Então, a gente entende de tráfego, a gente entende de funil, a gente é 360. Então, hoje, nós somos a equipe de marketing do DataCraze, né? Então, a gente sabe muito bem para onde a gente vai, né? Expandindo agora, né? Então, a gente está agora montando um time. Mas em questão de agências terceiras. Eu acho que é uma incógnita, porque para uns pode ser muito bom, né? A pessoa ela pode conseguir escalar. E para outros, se o cara também não sabe muito para onde que ele quer ir, aí fica difícil. É assim, ó, vai tudo da educação. Se você não tem conhecimento e quer contratar uma empresa, como que você vai cobrar? Como que você vai direcionar? Porque qual que é o problema? A galera contrata uma agência e acha que é a agência que tem que fazer venda, certo? Aí o cara começa a investir em tráfego, acha que investiu 10, tem que voltar a 100. A gente é assim, né? Mas eu tenho que entender esse processo. Por quê? Porque se você não tem competência em entender o que é um connect rate, o que é um funil, o que você faz depois que um cliente entra, o que é um follow-up, qual que é o processo seu de venda inteiro, não é a agência que vai resolver. A agência ela tá lá para fazer o quê? Tráfego. Gerar demanda, jogar a gente para dentro. E aí você tem que ter um bom time de vendas, você tem que ter um bom time de tráfego, etc e tal. Aí, galera da agência, vocês curtiram. Se você aí é de uma agência e tem clientes que precisam usar o CRM DataCraze, se cadastre lá nos nossos partners. Você pode ganhar até 30% de comissão. Vem quente aqui, que aqui o pãozinho é garantido. E outra coisa, busca esse conhecimento. Marketing é um coração. É importante ter. Então, eu faria o seguinte, e a gente vai fazer isso em algum momento. Eu teria o time de performance interno e teria um time de performance externo. E pau na máquina. É isso aí. Perfeito. Daqui sem mais perguntas. Tem umas perguntas texto aqui, né? Foi o que eu resumi para você. Opa, peraí, calma aí. Tem chegou. Agora que chegou, grupo. A galera mandou um monte de coisa mesmo. Aqui, ó. Depois que eu li, vamos lá. Ó. Ô, Gil, enquanto você procura as perguntas aí, eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo pergunta muito e tem a ver um pouco com esse tema que a gente estava falando de agência ou não. Existe uma coisa chamada canais de aquisição, né? Dentro do que a gente está criando no DataCraze, presta atenção nisso aqui, você que tem um software. Hoje, 70%, olha esse número. Você vai ficar pasmo, 70%. 70% das nossas vendas, ela vem do Invisible Sales. O que é o Invisible Sales na prática? 70% das nossas vendas, ela vem da comunidade, ela vem dos partners e elas vem dos creators, que eu já vou entrar nesse detalhe aí. André, mas como assim? Cara, se você tem uma comunidade crescendo, a nossa comunidade logo bate 1.000 membros ativos. A gente tem mais de 100 membros ativos vendendo DataCraze. A gente pega a nossa comunidade, nós fomentamos, nós contratamos pessoas de lá, contratamos serviços de lá, nós ajudamos a nossa comunidade a crescer e eles retribuem vendendo o nosso software. Então, se você pensar em canal de aquisição, vamos pensar no primeiro. Suporte é um bom canal de aquisição. Tráfego pago com um bom time de vendas, com um processo desenhado, é um canal de aquisição. Você fazer o teu ecossistema ali junto com a tua comunidade é um canal de aquisição. Tu fazer um projeto como o nosso, de Invisible Sales, o que tem SaaS usando o nosso CRM, é um canal de aquisição. Então, o canal de aquisição é tudo aquilo que pode gerar uma demanda para você. Tá? E eu falei sobre uma coisa chamada Creators. Ô Gil, vamos entrar nesse detalhe de educação que muda o jogo e a galera não entendeu? Bora lá. Depois eu venho aqui que o André trouxe uma pergunta bem densa. Então, tu quer ler a pergunta do André ou eu já falo disso aqui? Vai nesse assunto que daí eu vou resumir essa pergunta do André. Então tá bom, vamos lá. Gente, quando eu disse que educação muda o jogo, e educação muda. Por quê?
Se você tem uma empresa ou uma pessoa entrando no teu SaaS, o que ele precisa? Dominar a tua ferramenta. O maior motivo de churn, presta atenção, o maior motivo de churn que pode existir é a falta de educação. Não é falta de educação que o cara é estúpido, mas é a falta de ser educado a usar a tua ferramenta. Aí a pessoa sai e vai para outra ferramenta. Isso é culpa tua, falta de visão tua e falta do quê? De um bom planejamento. Lá no DataCrazy, estamos criando agora uma área de cursos internos com microlearnings. Cada etapa que o cara avança vai ter uma microaula e outra coisa, vai ter um onboard feito por aquela pessoa. Ponto. Então o cara já vai começar a ser educado ali. E aí vai uma coisa muito legal que eu modelei com os nossos amigos chineses lá da OSFit, né? A OSFit, quem não sabe, está fazendo quase 100 milhões de reais lá de faturamento aí nesse ano aqui. E uma das coisas que mais trouxe esse faturamento foi os afiliados deles ali no TikTok. Eu conversando com o IE, olhei todo aquele cenário. Porra, não tem como eu contratar TikTokers para vender o DataCrazy lá no TikTok. Mas eu poderia ter uma legião de pessoas criando vídeos para mim no YouTube com user case, casos de uso. Me manda, a gente publica no nosso canal, coloca tráfego ali, o cara vai ganhar porque vai fechar no link dele, vai ganhar porque vai procurar ele para implementar, etc e tal. E aí foi uma das maiores sacadas que eu tive. Essa sacada é quente, só por essa sacada eu deveria estar cobrando esse podcast aqui, que é o seguinte: uma coisa é o meu vídeo, uma coisa é o vídeo do Gil ensinando. Outra coisa é quando você tem outros rostos ensinando de formas diferentes até as mesmas coisas a todo momento. E a partir disso aí, meu amigo, você tem o quê? Uma legião de educadores para com o seu mercado de diferentes formas de diferentes nichos. E isso está causando uma revolução no DataCrazy. Por quê? O que está acontecendo com o mercado? Está sendo educado. E educação muda a cultura. E aí a cultura, quando é bem imposta, faz o quê? Eles não compram mais DataCrazy. É isso na ponta. Ó, pergunta lá que foi mandada no grupo, bem resumido. É um texto grande, tá? Eita, nós. Mas resumo, tá? Ele está finalizando um SaaS e ele vai lançar o SaaS em outubro. Né? Só que ele diz que o mercado de concorrentes é tudo muito parecido. O diferencial dele é que tem inteligência artificial, tem algumas integrações ali facilitadas. Aí ele falou que já recebeu feedbacks positivos, né, de clientes que estão utilizando. Então, ou seja, ele já fez o MVP. A dúvida dele é, qual é a melhor estratégia de lançamento para não queimar o filme? E aí ele perguntou qual foi a estratégia que a gente usou no início ali do DataCrazy. Não existe uma estratégia de lançamento. A primeira coisa, a IA não é mais novidade, né? Então não é um diferencial, daqui a pouco os concorrentes vão ter. O diferencial dele, na minha percepção, vai ser assim, ó, atendimento humano. Se o mercado dele vai tudo por IA e ele conseguir dar um atendimento humano e fazer as pessoas usar, vai ser o primeiro diferencial. Como que eu vou vender para não queimar o filme? Simples. Coloca um cliente de cada vez, até ele atingir 100 clientes. Ah, mas como eu faço isso? Vamos dar um exemplo aqui em Balneário. Se tu pegar a Avenida Brasil, né, no nosso caso ali, que inclusive a gente já fez isso no passado, se você for visitar de porta em porta cada cliente, coloca aí, vamos fazer uma conta. 2 clientes com sucesso por dia, tá? Tu vai lá, visita esse cara, implementa DataCrazy, instala o WhatsApp, cria o robozinho dele, a inteligência artificial, faça ele vender mais. Faça isso por 2 clientes todos os dias, coisa básica, não invente moda no funil. 2 clientes todo dia, quantos dias úteis a gente vai ter no mês? 22 dias, sei lá, 44. A gente está falando que em 3 meses você vai bater 100 clientes. Mas a galera não quer fazer isso. Sabe o que a galera quer fazer? Dar um play numa campanha, cruzar os braços. Esperar chegar lead, né? Então eu faria isso. Não existe segredo, existe vontade de atuar aonde é mais difícil. Por quê? Onde é mais difícil, tem mais oportunidade. Exato. E a gente é muito pelo princípio de que a gente prefere errar e corrigir rápido, né? A gente prefere fazer as coisas... Vou dar um exemplo de aquisição, tá? Quando ele comentou. No início ali, novembro, dezembro, né? Quando a gente startou tudo 100%, fazia a reunião, fazia a venda e fazia a implementação, né? Até hoje. Então, a gente fazia o 360 literalmente com o cliente. Na época, a gente não era muito apegado, a gente não tinha métricas de quanto que a gente podia pagar por reunião, a gente tinha mais ou menos o valor que a gente ia gastar. A missão era lotar a agenda durante o dia. E era o que a gente conseguia fazer. Então, a gente fazia as reuniões. No início, nosso comercial, eu e o Androni, a gente não era muito bom. O Androni era comercial já, então ele já tinha o tino. Agora eu não. Eu era o cara que, tipo, pegava na mão do cliente, mostrava o que tinha de funcionalidade, mas no final não fechava com pitch. Mas vendia.
né? Só que puxava o cara para implementação. O custo de implementação do Data Crazy lá no início, né, quando a gente começou, era quase com um valor simbólico. E a gente pegava o cliente, implementava para ele o Data Crazy, então, e o cliente ficava feliz. E até os 100 clientes a gente fez basicamente isso. Então, literalmente sofrendo ali, vendendo, não tendo muito, que o André falou, né, indo bater na porta, só que nós já tínhamos volume entrando. A gente tinha que fazer reunião, era maçante, né? Então, acho que você lembra dessa época, né? A gente ficava literalmente o dia inteiro, não tinha nem tempo para ir no banheiro, né? A gente faz isso até hoje, né? Sim, mas hoje a gente tem o time ali, hoje a gente tá mais no lado de ouvir o cliente, eu tô ali do lado do suporte, observando, etc. Então, mas naquela época era muito loucura e a gente não tinha muita frescura. Era literalmente para cima. A gente ia para os eventos, né? Às vezes chegava no evento como participante, né? Botava a camisa do Data Crazy, entregava panfleto. Entregando panfleto. Não tinha muito tempo ruim, não. Estamos aqui já quase 1 hora, não é, não é, editor? Estamos aqui quase 1 hora, tá quase na hora de finalizar. Gil, isso aí. Se quiser me fazer mais 2 perguntas, bora seguir aqui. Joga a responsa, porque agora na minha cabeça não vem mais nenhuma. Vamos lá, então. Vou soltar a última pergunta, tá? Referente, acho que essa é a mais importante, que é o ouvir a comunidade, né? Então, acho que isso eu vejo que o pessoal... Ouvir na comunidade não, ouvir os clientes, né? Então, hoje, a importância de ouvir o cliente, né? E como que a gente tem feito isso dentro do Data Crazy. Cara, eu vou tentar exemplificar olhando para o passado, né? O que é uma comunidade? Né? O cliente, ele faz parte da comunidade. Lá no passado, como que surgiu uma cidade? Normalmente não era uma fogueira, e aí surgia essa fogueira perto de um lago, daí depois um já ia colocando umas casinhas, e aí daqui a pouco tinha um tio que tinha batatinha, a outra lá que criava os carneiros, daí eles iam lá, trocava. Daqui a pouco a troca entre aquelas pessoas que moravam ali estava maior, porque as pessoas começaram a confiar uma na outra e viram que dá certo. Então, a comunidade é exatamente esse quesito de confiança, de ser ouvido e o melhor, quando você ouve alguém e é importante o que aquela pessoa falou para você, você precisa agir. No nosso caso, quando a gente entende que aquilo que o cliente está falando é importante e faz sentido para uma grande massa, o que a gente faz? A gente vai lá e implementa no software. E aí o cara se sente muito ouvido. Onde ele vai ser ouvido? Onde ele vai poder ter um contato direto com o dev, direto com os founders? Não, tu tá certo, vamos fazer aonde? E a gente vai manter isso até o fim. E algo que é muito legal, né? Ver a comunidade ali nas aulas de quinta-feira. A gente vê que quando a galera pede, eles são ouvidos, né? Geralmente fica naquela, eu pedi essa feature, eu pedi essa função, eu pedi esse recurso. Isso gera muito senso de pertencimento, né? E eu acho que isso faz muita diferença pra gente. Mas bom... É isso aí, galera. Estamos aqui encerrando aqui esse podcast, o Invisible Sale. Olhando aqui, ó, para você. Se você aí é founder, se você tem um software, ou se você só tem uma ideia e precisa entender como colocar isso no mercado e fazer dar certo, tu vai lá no meu direct, me manda uma mensagem explicando que eu vou te mandar uma aula com mais de 5 horas de conteúdo. É aula de verdade. Não é 5 minutinhos que vai te ensinar a fazer um software de 1 milhão de MRR, não. É aula. Você pode ir lá me chamar, eu mesmo te mando um link de uma aula que está fechada. Não é para todo mundo, porque um founder de verdade tem que saber caçar. Isso aqui é o princípio. Vai lá, caça, que eu te entrego. Show de bola. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Obrigado, Andrione, né? Que esse seja o primeiro de muitos, né? E que a gente consiga trazer cada vez mais dicas para novos founders aí. E com certeza, né? O Invisible Sales, nós temos software, porém a gente não está fechando estratégia. A gente, muito pelo contrário, estamos mostrando tudo que a gente está fazendo aqui para que você também consiga aplicar isso no seu negócio, que a gente mude a realidade dos softwares no Brasil, que a gente consiga ter grandes empresas. É isso aí. E para os meus concorrentes, aproveita enquanto a porteira está aberta, porque daqui a pouco eu posso te comprar. Venha para o Invisible Sales. Valeu, Gil. Até mais. Até mais. Até. Fechou.